Enfim, chegou o dia de jantar com o imperador, aquele que assassinou os pais daquele corpo e também envenenou aquele corpo. Para que o protagonista suba no trono, qualquer que seja o método utilizado, haverá um conflito com o imperador. O objetivo da Raquel é se livrar de todos que possam entrar no caminho da Liz. Mesmo tendo tudo planejado, ela ainda está com um pouco de medo, já que ela vai se encontrar com o imperador. Mas ela consegue. Ela será ardilosa como uma cobra hoje. Embora ela seja uma atriz fracassada, ela ainda sabe como atuar. A carruagem enfim chega no palácio. A atuação da Raquel logo começa, dizendo que ela está impressionada com a generosidade do imperador por estar concedendo um banquete tão grandioso para uma pecadora que matou um servo leal do império. Ela diz nem conseguir olhar para ele devido ao sentimento de culpa que toma conta do seu corpo. O imperador fica satisfeito e diz que esse é o momento perfeito para recompensar ela por sua lealdade. Então ele espera que ela goste. Raquel se pergunta se lealdade. Pelo visto, o imperador gostou muito da propriedade dos Vikings ter ido para a família imperial. No entanto, tudo está no nome da família imperial, o que significa que ele será falido assim que for destronado. Aliás, por que tem espaço para mais uma pessoa naquela mesa? Como se estivesse lendo os pensamentos da Raquel, o imperador diz que tem alguém que ele gostaria de apresentar a ela. Passos são ouvidos e o imperador diz que chegou na hora certa. Ele apresenta o príncipe do império, aquele que originalmente deveria tomar o trono assim que o antigo imperador for morto. O protagonista masculino da história, Edwick. Uma doce e suave voz fluiu pelos ouvidos de Edwick e penetrou seu coração. Ela dizia que foram muitos anos de sofrimento e ele aguentou toda essa dor sozinho. A mulher com lindos cabelos loiros dizia que doía muito ver o imperador quebrado. Mas ela também se alegrava, pois ele sobreviveu anos de sofrimento. E finalmente descobriu quem ele realmente é. Edwick olhou para os olhos da santa, que tremiam de tristeza, e recebeu daqueles lindos lábios o conforto que nunca havia recebido antes. Ela tinha uma aparência tão linda e majestosa que Edwick mal conseguia respirar. Raquel não gosta de concordar, mas o que a protagonista feminina falou está certo. Faz 3 anos que o imperador atual assumiu o trono, e o jovem príncipe que foi condenado a ficar preso dentro de um palácio isolado se manteve naquele lugar por 7 anos. A sensação é a mesma de quando ela encontrou a Liz pela primeira vez. Se ela pensar que ele é o culpado pela morte da Liz no futuro, não há do que sentir pena. Mas agora ele é apenas uma criança e tudo que tem passado é muito para sua idade. O jeito que sua querida Liz morreu e esse príncipe maldito. Esse lugar não é para recompensar a lealdade dela. Assim que o príncipe entrou, ela percebeu. Tudo isso foi armado para ela. Ou melhor, tudo isso foi armado para ver se os Agnos ainda são leais ao antigo imperador. De pé, Raquel cumprimenta o príncipe. O príncipe olha para ela, mas não diz nada. Apenas se vira e começa a ir em direção ao seu lugar. O imperador pede que ela não ligue para isso, pois o príncipe ainda é jovem. Sem contar que desde a morte do irmão dele, o antigo imperador, o príncipe tem agido dessa maneira. Raquel pede que ele não se preocupe, pois como serva leal, ela entende. Mas ela sabe que foi o imperador quem deixou aquela criança nesse estado. Todos sabem que o antigo imperador foi assassinado, e sem dúvidas o atual imperador instigou e enlouqueceu o príncipe com isso. No entanto, essa pequena fera que o imperador tem cutucado e pisado irá mordê-lo no futuro, e tomar a posição que ele tanto ama. O imperador então sugere um brinde. Logo em seguida, o imperador já está completamente bêbado. Ele diz que tem servos tão leais que o império terá um grande futuro pela frente. Raquel concorda. Deus dará determinação para aquele que fará o império prosperar, e o império crescerá e se tornará grandioso após tantos anos de sofrimento. Ela está dizendo esse papo de anos de sofrimento e futuro do império como indireta para o príncipe, já que ela tem certeza que ele vai entender. No entanto, ele ainda é muito jovem para entender e parece odiar ela. Talvez ela tenha exagerado um pouco. Sem contar que a bateria social dela está acabando. Então ela tem que dar um jeito de ir embora logo. Até o imperador perguntar se ela tem uma irmã mais nova da idade do príncipe. Ele comenta que seria incrível se o príncipe tivesse a oportunidade de conhecer alguém da mesma idade. E pergunta o que ela acha. Raquel diz que sua irmã ainda não é acostumada com a etiqueta.
Então ela acha que ela não será uma boa companhia para o príncipe. O imperador diz que ouviu que ela está tendo aulas, então não tem problema. Mas Raquel jamais trará sua irmã enquanto esse rato estiver no poder. Ela insiste que a Liz ainda não aprendeu a etiqueta imperial completamente. O imperador olha para ela como quem diz que não está pedindo, enquanto derrama o vinho sobre a mesa, como se fosse uma ameaça. Raquel então só pode concordar, apesar de que para ela está bem óbvio que ele planeja usar a Liz como refém, pois ele quer ter controle sobre a Raquel e fazer ela seguir tudo que a família imperial deseja. Como ele ousa usar a irmã dela? Além de que ele quer que ela seja a companhia do príncipe. O imperador quer que uma criança bastarda fique ao lado do príncipe e se torne a princesa? Ela então explica que sua irmã é a única família que lhe resta. Então pede desculpas se foi desrespeitosa por estar preocupada com ela. O imperador pede que ela não se preocupe, pois sem dúvidas a irmã da duquesa será uma ótima companhia para o príncipe. Esses desgraçados da família imperial são mesmo os piores. Se a Raquel deixar a Liz à vista deles, tanto o atual como o futuro imperador não deixarão a Liz em paz. E se algo acontecer com ela, Raquel fará questão de se tornar a vilã da história. Enquanto isso, Liz está na aula de etiqueta, aprendendo a como comer um bolo. Só que ela acaba se sujando. Com isso, ela olha para Grace com um sorriso sapeca no rosto. Grace está irritada, pois se a Liz comer dessa maneira em um evento social, todos saberão que a irmã da duquesa foi criada por pessoas de baixa classe. Liz se desculpa com lágrimas nos olhos. A professora se pergunta se foi uma boa ideia ter aceitado a Liz como sua aluna. Não importa o quanto ela tente fazer a Liz ser alguém adequada para os círculos sociais, será impossível fazer ela debutar na sociedade assim. Mas agora que Grace já está nessa situação, ela tem de alguma forma que corrigir essa vulgaridade plebeia. Grace pergunta se tem algum jovem nobre que esteja recebendo aulas de etiqueta, assim como ela. Liz responde que sim, e ia perguntar por quê. Mas Grace interrompe falando que já disse para ela não responder de forma tão deselegante. Então ela informa que a senhorita Harrisman realizará um pequeno evento. Essa será uma grande oportunidade para jovens nobres que entrarão futuramente na sociedade. Liz ainda tem pouca educação para comparecer nesses eventos, mas as outras crianças... Mas Liz não está mais ouvindo a mulher, pois ela está pensando na Caroline. Grace continua dizendo que primeiro elas irão falar com os pais e explicar para que servirá esse evento. Então, se tiver algum nobre que a Liz conhece, é para avisar. Liz sorri, como se estivesse pensando em algo para aprontar. Grace ainda diz que qualquer criança daquele tipo seria adequada para esse evento. Então Liz deveria pensar bem. Liz sorri. O coração dela está batendo forte com essa informação. Enquanto isso, Raquel está indo embora da reunião com o imperador acabada, já que ela usou toda a sua energia para aguentar aquele jantar. Mas olhando para fora, ela percebe que tudo está pacífico, como se nunca tivesse acontecido uma guerra. As pessoas voltaram para suas vidas normais, e os Greywood se estabeleceram dentro do ducado. Então está na hora de iniciar algo grande: a internacionalização comercial. Tudo está se encaixando bem, exceto por aquela pessoa. Raquel se pergunta se simplesmente falar sem pensar seria menos doloroso. Ela não imaginou que tudo voltaria a ser como era no começo. De repente, a carruagem dá um solavanco. Um dos cavaleiros grita perguntando como alguém ousou fazer a carruagem deles parar de forma tão abrupta. Pelo cabelo ruivo, já dá para a gente perceber que quem parou a carruagem foi o Arthur. O cavaleiro diz que mesmo que ele seja um cavaleiro do Grão-Duque, se a duquesa tivesse machucado por causa disso, ele pagará por isso. Raquel sai da carruagem, mas ela está confusa por ver o Arthur ali. Ela percebe que ele parece cansado e se pergunta o que aconteceu. Mas então algo surge na sua mente para o motivo para ele ter ido encontrar ela com tanta pressa. Arthur começa a dizer que o acordo, mas então ele muda para o senhor e pede por favor. Por algum motivo, o teimoso Grão-Duque não deixou o castelo, mesmo mostrando sinais que a maldição sairia do controle. Nesse meio tempo que a Raquel esteve fora e que o Grão-Duque cortou relações com a família imperial, ele foi afetado pela maldição. Raquel se pergunta como ele conseguiu aguentar tanto. Ela não entende como alguém pode ser tão teimoso. Assim, eles mudam sua rota para o Grão-Ducado. Chegando lá, Raquel pergunta onde o Theo está, e Arthur diz que vai levá-la até ele. Quando eles chegam, Raquel manda ele não entrar,
pois ela vai cuidar disso sozinha. Ela fez isso, pois ela sabe que o Theo não gostaria que os outros o vissem em um estado tão ruim, já que ele é um homem orgulhoso, mesmo que essa teimosia o machuque. E ter que assistir isso... Deve ser por isso que as pessoas falam que aquele que se apaixona primeiro perde. Ela se depara com ele dentro da banheira, desacordado, e corre na direção dele desesperada, pedindo para ele acordar. Aos poucos, ele abre um pouco dos olhos e diz que está muito abafado. Então, pede para ela ser rápida. Apoiando a cabeça dele no colo, Raquel pergunta por que ele está ali. Theo começa a dizer o que está acontecendo, mas Raquel está confusa. Até ele mandar que tem certeza que ela estava muito ocupada curtindo o ápice da idade. Pois aí, ela só fica irritada mesmo. Raquel não sabe por que tem que falar isso em uma situação dessas. Tudo aquilo era mentira. Apenas uma bobagem que ela falou por falar. Ela percebe que a febre está diminuindo e fica feliz por não ser tarde demais. Theo diz não acreditar que tudo era apenas uma mentira. E Raquel pensa que isso era esperado, já que o Theo é o tipo de homem que só acredita no que vê e ouve e toma tudo como verdade. Por isso ele pensa que quando ela está com outras pessoas, ela não pretende ser séria com a relação deles. Então ela assume gostar dele. Theo está confuso, ainda processando o que acabou de ouvir. O capetinha Dante diz que gostar é praticamente a mesma coisa que amar, enquanto o Edinho Arthur diz que isso significa que ela quer dar coisas boas a ele. O capetinha pergunta se ele não quer tratar ela com carinho, enquanto o Edinho pergunta se ele não quer dar joias e bolos incríveis. Theo fica confuso com a parte de tratar com carinho. O Dantezinho explica que seria como algo delicado que pode quebrar a qualquer momento, assim como um belo jarro de vidro. Theo pensa que, sem dúvidas, ela é alguém especial para ele. Isso é algo que não o incomoda. Pelo contrário, ele acaba ficando obcecado por esse sentimento. Ele não gosta que a toque, odeia que ela leve embora, mas... ele quer que ela se apoie e dependa dele. Quando ele vê o lado fraco dela, se sente estranho. Quando ele se impõe sobre ela, se sente confuso. Ele agarra a bonequinha chorosa da Raquel, enquanto se pergunta se isso é afeição. Seu eu mais novo aparece atrás dele, dizendo que é horrível. Sono frio, então se pergunta se é isso que o amor significa. Isso é apenas obsessão. Theo se lembra de quando era mais novo. Havia marcas de mãos ao redor do seu pescoço e um homem sendo expulso do quarto que gritava que tudo era pelo Theo, para livrar ele de um futuro onde ele sofrerá. Tudo era por amá-lo. Agora o Theo está em lágrimas. E é nesse estado que ele diz não gostar dela. Eu até entendo ele, já que da última vez que disseram amar ele, estavam enforcando. Mas ele não quer enforcar a Raquel, por isso ele acha que não gosta dela. Em algum lugar está acontecendo uma festa do chá. Uma mulher comenta que já tinha muito tempo que eles não vêem a baronesa. A baronesa Lily pergunta se elas têm passado bem. A mulher morena ia perguntar o que aconteceu para a Lily parar de ir aos eventos. Mas uma mulher de cabelo rosa a corta, dizendo que a baronesa queria um tempo para descansar. Mas a ideia de descansar dos círculos sociais simplesmente não entra na cabeça da morena. Alguém muda de assunto e Lily pode respirar aliviada. Caroline então agradece por elas terem ido à festa do chá dela. Agora ela irá explicar por que chamou elas ali. Então pede que elas prestem atenção. Lily comenta que a Caroline está sempre deslumbrante. A mulher de cabelo rosa comenta que ela é a flor daquela geração, sempre linda e no auge. Caroline diz que todas as mulheres reunidas ali fazem parte da alta sociedade e são ótimas nobres. São mulheres que desempenham um grande papel na sociedade, e Caroline tem certeza de que os filhos delas também serão pessoas excepcionais. Mas acho que Lily se sentiu um pouco desconfortável com a menção aos filhos. A mulher de cabelo rosa também parece ter ficado um pouco desconfortável. Caroline diz que esse é um investimento para o futuro. Tudo começa com conexões. Caroline acrescenta que pelas crianças que vão debutar no futuro, ela gostaria de realizar eventos com essas crianças. Uma xícara cai no chão, e todos olham na direção do som, onde Lily não está nada bem. Ela se desculpa e agradece por ter sido convidada, mas ela precisa se retirar. Caroline fica confusa. Ela não entende porque a baronesa está simplesmente indo embora. Alguém grita o nome da Caroline, a assustando. Foi a mulher de cabelo rosa.
que diz entender que a Caroline ainda é jovem e, por isso, provavelmente só recebe boas notícias à sua volta. Porém, se ela planejava convidar pessoas da idade delas, então deveria pelo menos ter pesquisado sobre as convidadas antes. A mulher morena se levanta sobressaltada, perguntando como a outra ousa ser tão grosseira. Só que as outras pessoas estão concordando com a mulher de cabelo rosa, o que deixa Caroline sem entender do que a mulher está falando e o que está acontecendo. Então a mulher de cabelo rosa revela que a baronesa perdeu sua filha há 2 anos para pneumonia. A maioria das pessoas que estão ali foram ao funeral da filha dela. A mulher ainda alfineta Grace, dizendo que provavelmente ela foi a única que não compareceu, já que deveria estar ocupada com alguma aula. Caroline então percebe as implicações do que ela acabou de falar. Ela convidou uma mãe que perdeu a filha para planejar um evento que envolve a filha morta dela. A mulher de cabelo rosa ainda diz que isso não é algo que será facilmente perdoado. E assim, ela vai embora. Caroline encara Grace com um olhar mortal. E Grace se treme toda. Foi a Liz quem disse a ela que ouviu a Raquel conversando com a professora de artes e parece que a professora de artes tinha uma filha. Grace pensa que isso só pode ser um sonho. Enquanto isso, Arthur está perguntando pro Dante se ele está dizendo que foi uma briga de casal. Dante confirma meio sombrio. Ele está se perguntando sobre o que aconteceu entre o Theo e a duquesa. Mas só pela expressão que o Theo tinha no rosto, dava para perceber que era como se ele planejasse destruir o mundo. Arthur fica desanimado ao perceber que com aqueles dois brigando, o Grão-Duque vai ficar um caos e no fim eles não terão escolha a não ser ir atrás da duquesa para resolver isso de novo. Dante pergunta por que essa reação, quando isso é uma boa ideia. Arthur então se exalta, já que isso só é bom para o Dante. Com esse ciclo sem fim, Arthur está destinado a ser atormentado pelo resto da vida por uma pirralha demoníaca. Dante acha isso um exagero. Arthur continua reclamando um monte, enquanto é arrastado pelo Dante. Dante bate na porta para avisar pro Theo que ele e o Arthur estão ali, já que parece que o Theo o chamou ali. Theo manda eles se sentarem, o que apenas deixa os dois confusos. Mas basta um olhar do Theo para eles se sentarem na hora. Arthur parece ansioso, enquanto Dante parece esperançoso. No fim, a ordem do Theo é para que prenda aquela mulher no castelo. Ele quer que ela seja proibida de sair para ficar chorando e implorando a ele para poder ver a luz do dia de novo. Fica até um clima estranho na sala. Arthur ia perguntar se então ele não está bravo por causa da briga, mas sim porque a Raquel conheceu alguém melhor. Mas Dante impede ele de falar antes que ele consiga concluir a frase, e diz para o Theo que basta ele dar a ordem, já que destruir uma família não é grande coisa para eles. Arthur começa a brigar com Dante porque ele não deixou terminar de falar, o que faz o Dante brigar com ele de volta, já que o Arthur deveria tomar cuidado com as coisas que fala. Enquanto isso, Theo está lá só pensando que é como ele imaginou. Os sentimentos dele não são iguais ao amor que ela sente. Nesse caso, então ele vai apenas continuar levando as coisas assim. Já no dia seguinte, tem alguém praticamente correndo pelos corredores. A pessoa em questão é a Grace, muito puta pela Liz ter mentido para ela. Liz dá apenas um sorrisinho, mas Grace continua a gritar perguntando se Liz sabe o quão humilhante foi a situação. E Bella está só vendo tudo lá de cima. Exaltada, Grace ainda reclama que a Liz diz que a Lily tinha uma filha. Liz diz com um sorriso que é exatamente isso. Ela disse que a Lily tinha, no passado. A sala fica no mais completo silêncio, depois desse argumento irrefutável. Grace começa a se tremer. Por culpa da Liz, os Harrisman estão atormentando a família da Grace. Liz diz que nem fazia ideia que ela iria colocar Grace e Caroline em uma má situação. Isso é uma pena, não é mesmo? Vendo como a professora paralisou, Liz pergunta o que foi. Grace não vai mais dar bronca nela? Só que Grace está assustada demais para fazer qualquer coisa. Mas sabe, Liz estava pensando no porquê a Grace odeia tanto crianças ilegítimas. Liz tem certeza de que não é apenas um rancor comum. Então ela começou a se perguntar se teria alguém ao redor da Grace que tem uma criança ilegítima. Como, por exemplo, o marido dela. Agora sim, Grace está apavorada. Depois, Bella está perguntando se tinha algum motivo para Liz encaixar a Caroline nisso também. Liz explica que uma mulher que envolve alguém como a professora não pode ser uma boa pessoa, já que na primeira aula, Grace falou que não teria aceitado dar essas aulas se não fosse pela Caroline.
Bella enfim entende e diz que irá prestar mais atenção a partir de agora. Mas Liz diz que graças a Grace, ela se divertiu bastante. A duquesa ainda não se recuperou completamente. Bella não sabe o que aconteceu e nem o comandante dos cavaleiros parece saber. Liz fica furiosa com o Theo, já que ela sabe que ele fez alguma coisa. Da próxima vez que ela o vê, Bella explica que também teve uma carta da família imperial. E depois que a Raquel ouviu a carta, piorou ainda mais. Bella não sabe sobre o que exatamente é a carta, mas ela imagina que possa ter relação com a Liz. Tem tantas coisas que estão dificultando a vida da irmã da Liz. Então Liz manda a Bella preparar alguns lanchinhos para ela. Bella pergunta para onde a Liz vai, que diz que vai ver sua irmã, já que ela precisa animar a Raquel de alguma forma. Liz parece lembrar de algo e pede para a Bella trazer leite também, pois ela precisa comer bastante e crescer logo, para que ela possa ajudar sua irmã. É tão fofa a forma como essas irmãs cuidam uma da outra. Vocês acham que é sorte ou azar da Raquel em ter não um, mas 2 psicopatas com ela? Uma irmã e um ficante totalmente obcecado e possessivo, prontos para eliminar todos que não forem eles de perto dela. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like e um comentário para me incentivar a trazer mais. E vejo vocês na próxima!